E olha só, agora o assunto continua sendo saúde, mas nós vamos falar de uma outra vertente. Olha só, acordar cedo, eliminar as toxinas, beber água morna de jejum, automassagem. Esses são alguns hábitos da rotina diária do Ayurveda, uma medicina alternativa indiana que possui cerca de 7.000 anos e estuda a ciência da vida. Na pandemia, a busca por qualidade de vida aumentou e a Ayurveda começou a aparecer nos feeds de redes sociais como uma alternativa na busca do estilo de vida mais saudável. Então, para entender mais sobre o assunto, a gente vai conversar com o professor de yoga e meditação e terapeuta Ayurveda, Hélio Montalvão, que já está aí ao vivo, né, para falar com a gente, explicar melhor sobre a Ayurveda. Muito boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite para falar sobre esse assunto. Ai, que bom, obrigado, eu que agradeço. E essa medicina milenar, né, tão sagrada, também agradece o espaço que o mundo moderno precisa retornar um pouco para o que já está escrito há muitos anos e relembrar mesmo, tentar se reconectar com o que realmente nós somos, com as nossas origens. E a Ayurveda é isso, é muito simples, é se conectar com a natureza e entender que nós somos ela e que os nossos adoecimentos, eles vêm justamente dessa separatividade, As pessoas que vivem nas grandes cidades, elas tendem a adoecer mais justamente por causa disso, porque a gente está mais distante da natureza. E como nós somos a natureza, a gente está se distanciando de nós mesmos. Então, a doença nasce aí. Porque, no fundo, nós somos fagulhas divinas, eu costumo dizer, né? Nós somos filhos de Deus e Deus não adoece, Deus é perfeito. Então, é a nossa mente que faz a gente acreditar no contrário. Então, faz com que nós acreditemos que estamos doentes, mas no fundo não, é só propensões mentais. E a Ayurveda está aí para nos orientar, nos mostrar caminhos de retorno ao nosso lar. Eu costumo dizer que é retornar ao lar. Quando a gente fala, né, em Ayurveda e associa, né, que a Ayurveda é uma medicina indiana milenar, a gente pensa logo, né, quando diz medicina, em cura, em tratamento. Ela serve também para isso? Sem dúvida. A medicina Ayurveda hoje, ela é a medicina mais antiga da humanidade ainda em atuação. Na Índia existem grandes hospitais, muitos hospitais, na verdade é dividido, não é só a medicina Ayurveda, como também existe a medicina moderna lá. As pessoas escolhem como é que querem se tratar, porque queira ou não queira, a medicina moderna chegou com muita força e tem muita importância na nossa vida também. Em determinados momentos da vida a gente precisa da intervenção dessa medicina moderna, como por exemplo um bebê que está com cordão umbilical enforcando ele, e se faz necessário que o obstetra abra a parede abdominal da mãe, desenrola e retira. Então tem sua grandeza a medicina moderna, mas a medicina Ayurveda, ela vem com um papel um pouco além. Ela vem com o papel de entender que a gente deve agir de forma preventiva, porque, como eu falei anteriormente, nós somos a natureza. Então, se a gente consegue manter essa conexão, não existe adoecimento, entende? A natureza, ela é perfeita, ela está doente agora porque nós adoecemos ela. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas é mais ou menos assim. Pensa assim, a medicina Ayurveda, ela está ligada aos 5 elementos da natureza, basicamente, que é terra, água, fogo, ar e éter. Que daí nasce os doshas, que é o que a maioria das pessoas conhece, o dosha vata, pitta e kapha. Tudo na vida, tudo no universo se constitui desses elementos. Tudo, exatamente tudo. Então, o que faz com que a gente se desequilibre é a gente estar utilizando mais de um ou menos de um elemento
que faça com que a gente saia da nossa harmonia. Vou tentar dar um exemplo mais claro. E prático, né? Na prática. E prático, isso. Eu como professor de educação física, eu sou personal trainer. Depois que eu me tornei terapeuta Ayurveda, eu mudei toda a minha forma de enxergar e de preparar, de programar o treinamento pensando na medicina Ayurveda. Porque a gente precisa ir além do corpo físico. A medicina Ayurveda enxerga que nós temos vários corpos, o físico é um só. Tá? É a nossa morada, a gente reside nesse corpo, mas nós não somos esse corpo. Isso está muito claro para a medicina Ayurveda. Então imagina uma pessoa que ela tem uma característica muito Pitta. O Pitta tem uma influência forte do fogo e da água, esses dois elementos. E o horário dela treinar comigo é meio-dia. Tá? Imagina fogo com mais ênfase ainda do que a água. O Pitta tem fogo e água. Nós estamos no Nordeste, em Aracaju. Vamos imaginar que a gente está no verão. E o horário dela treinar comigo é meio-dia. Então imagina o quanto isso vai potencializar, vai agravar o estado natural dessa pessoa. Se ela já tem uma característica do fogo. O que é característica do fogo? O que é ser Pitta? Ele seja mais claro. O fogo ele tem uma característica de transformar quando em equilíbrio. Se ele estiver em desequilíbrio, ele tem uma tendência a queimar, por exemplo. O fogo, ele transforma. Você põe uma comida no fogo, ela se transforma. Você põe ela de um jeito, ela sai de outro. Perfeito. Né? Agora, e se a gente... Sim. Então, só para eu concluir, o que é que acontece? Se eu pegar uma pessoa como essa, num horário que também é Pitta, porque existe, vocês viram lá no reloginho da Ayurveda, existe horário Vata, Pitta e Kapha. Se eu pego ela no horário Pitta, ela já tem uma característica Pitta, do fogo, e eu ponho ela para estimular mais ainda ela, deixar aquecer mais ainda ela por dentro, fazer exercícios muito intensos e muito aeróbicos, ao invés de eu estar ajudando ela, eu estou desequilibrando. Isso é Ayurveda. A Ayurveda se baseia em 4 pilares, que é a atividade física, a alimentação, o sono, que tem a ver com o estresse, e o silêncio, que é uma coisa que nós no Ocidente não aprendemos a fazer ainda. A gente mostrou uma imagem, né, que chamou bastante atenção, inclusive, porque nós, né, nesse período de rede social, acabamos vendo algumas pessoas com mais hábitos, né, da medicina Ayurveda. E aí a gente tem uma imagem que é da língua, né? E aí a gente pode adotar. E por que é tão importante raspar a língua para a medicina indiana Ayurveda aí? Perfeito. Existem práticas diárias, rotinas diárias de um praticante de Ayurveda, que a gente chama de Dinacharya. Dina, tudo em sânscrito. Dina quer dizer dia, charya, rotina diária. Só que a rotina diária, é interessante que fique claro isso, porque as pessoas entram na moda e acabam fazendo tudo como se fosse uma receita, e não é bem assim. Sem entender e perceber a importância daquele hábito, né? Isso, porque é o seguinte, isso é para uma pessoa que está saudável. Sim. Tá? Então não é todo mundo que pode fazer, por exemplo. Na verdade, nessa questão que você me falou da língua, é uma das poucas questões, uma das poucas práticas que é indicado para todo mundo. Certo. Porque então, vamos focando nessa questão da língua mesmo, Pronto. Porque eu acho que foi algo que chamou bastante atenção, até pra gente, né, despertar para a Ayurveda. Funciona da seguinte forma, tentando ser sucinto. O coração da Ayurveda chama-se Agni. Agni é o fogo digestivo, falando grosseiramente, tentando traduzir para o português. Quando eu falo fogo digestivo, não é digerir somente um brócolis, uma maçã, ou uma feijoada ou um McDonald's que eu coma. Como eu falei anteriormente, nós temos vários corpos. Esse brócolis, maçã ou McDonald's está alimentando o seu corpo físico. Mas, por exemplo, essa entrevista ela também precisa ser digerida. Tudo na vida precisa ser digerido. A pandemia precisa ser digerida. Um término de um casamento precisa ser digerido. Tudo precisa ser digerido. E se a gente não consegue digerir, a gente acumula amas. Amas são toxinas. Sim. Essas toxinas no corpo, elas começam a gerar desequilíbrios no organismo que causam sintomas como, por exemplo, vou pegar o exemplo do Pitta, como eu estava dando anteriormente do exercício. Vai dar azia, vai dar raiva, vai dar inquietude. Isso são sintomas já de um desequilíbrio. Por isso que a Ayurveda trabalha de forma preventiva antes de acontecer um adoecimento. Então, o que acontece? Quando não digere, acumula toxina, essas toxinas começam a gerar desequilíbrios. Se a gente não eliminar essas toxinas de forma breve, ela vai para um outro local do organismo que é de mais difícil retirada e que aqui no Brasil, por exemplo, eu não confio em nenhum lugar que se faça esse trabalho, tem que ir para a Índia, que é onde se instalam as doenças. Então, é essencial que a gente retire as toxinas diariamente.
e que evite que essas toxinas sejam acumuladas. Para que elas evitar que elas sejam acumuladas, você precisa cuidar do seu acne, da sua capacidade digestiva. Existem várias técnicas e várias práticas que a gente precisa tomar cuidado. Eu posso dar alguns exemplos. Acordar cedo e se movimentar é uma prática interessante para estimular o seu acne. Você tomar água em jejum, somente a água morna, reduzida pela metade, que a gente chama. Vamos dizer, você põe 4 dedos de água no fogo e deixa ela chegar à metade, e você bebe. Essa água, ela se transformou, ela não tem a mesma característica, ela tem uma característica esnígrida, o que é isso? Untuosa. Ela protege o seu organismo. Sim, Hélio, Pode falar. Eu quero pedir só pra gente fechar essa linha, porque em virtude do nosso tempo, eu infelizmente vou ter que encerrar a entrevista, mas eu já vou deixar aqui o convite pra gente continuar esse assunto num próximo encontro. Porque eu percebi Com todo prazer. que não que você gosta, e é importante que a gente entenda o significado de fazer uma ação e não fazer ação por fazer. E isso é muito importante. Claro. Quero de verdade, de coração, te agradecer, né? E te pedir desculpas porque o nosso tempo, infelizmente, não nos permite quem tiver interesse, avançar. Me procura. Sim, nas redes sociais, quem quiser encontrar você, pode ficar à vontade para falar. Hélio Montalvão. Eu sou terapeuta, sou personal trainer e trabalho com esse movimento de cura que a gente chama. Podem procurar também o Fluxo Violeta, que é o meu trabalho que eu faço basicamente com terapias, eu e minha esposa, que somos terapeutas, reiki, multidimensional, yoga, várias técnicas que a gente utiliza. E é isso, quem sentir no coração, me procura. Oh, muito beijo. Bacana. Muito obrigada, viu? Fique com Deus, você também. Uma ótima tarde. Ai, gente, poderíamos ficar mais tempo, né? Mas em virtude do horário, a gente teve que fazer mais compacta. Num novo encontro, a gente volta a falar sobre esse assunto.